Muito boa noite, neste caso já à noite. Terminou recentemente a reunião que tivemos com o Ministério da Educação sobre o diploma de concursos, o anteprojeto de decreto-lei que nos foi apresentado hoje. Fomos surpreendidos mais uma vez no início da reunião de hoje com alterações ao documento para o qual nós trouxemos e enviamos também ao Ministério da Educação as nossas contrapropostas. Essas contrapropostas estão já disponíveis e para consulta todos os interessados no site da FNE e dos sindicatos da FNE. Quanto às propostas que hoje o Ministério da Educação nos apresentou, foram propostas que se limitaram a acolher um ou outro contributo de, digamos, importância menor. É evidente que tudo é importante, mas não se traduz esta melhoria do documento em algo substancial. As principais questões que nos dividiam continuam a estar presentes no diploma, nomeadamente os critérios de graduação profissional para efeitos de vinculação dos docentes. Há aqui uma evolução do Ministério da Educação, criando também a possibilidade que esta vinculação aconteça desde que os docentes tenham 365 dias de serviço nos 2 últimos anos, mas que tenham que ter 120 dias em cada um deles. É uma ligeira evolução, mas que não se traduz naquilo que é a nossa reivindicação, que seja respeitada a graduação profissional de todos os docentes, para que não se corra o risco de docentes mais graduados ficarem impedidos de vincular em detrimento de outros com menor graduação. Questões também relacionadas com aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo dos tempos e que o Ministério da Educação e também o Primeiro-Ministro têm vindo a referir como sendo o combate dos professores de casa às costas. E nós temos dito que para combater professores de casa às costas não se faz criando uma nova lógica de professores com mochilas às costas. Isto foi também hoje dito mais uma vez na reunião que tivemos com o Ministério da Educação, porque com a criação destes novos quadros de zona pedagógica, que aparentemente são quadros menores, mas que efetivamente em termos práticos abrangem áreas bastante substanciais, em virtude dos docentes terem que concorrer não só apenas para o seu quadro de zona pedagógica, mas também, em algumas situações, para mais 3 quadros de zona pedagógica, o que faz com que a área geográfica à qual estão sujeitos tenha uma enorme dimensão. E quando estes professores não têm complemento letiva suficiente, não têm complemento letiva com o mínimo de 8 horas, ficam sujeitos a ter que ser colocados em escolas que distem no mínimo de 30 km, e isso é um retrocesso em relação àquilo que pretendemos. Mas esta reunião, não tendo sido possível evoluir no sentido da sua melhoria nestes pontos mais críticos, para o Ministério da Educação parece ser uma negociação que se traduz em grandes aproximações e grandes ganhos. Acreditamos que o Ministério da Educação vai tentar, pelos seus próprios meios, através da comunicação social, dizer aquilo que nos disse a nós no final da reunião, ao elencar 18 medidas, pelo menos, que consideram ser extremamente positivas e de aproximação às reivindicações dos sindicatos. O que é um facto é que quando o Ministério da Educação apresenta um diploma impensável, inaceitável, e depois se vai aproximando gradualmente de um conjunto de reivindicações nossas, é evidente que pode sempre dizer que melhorou a sua proposta inicial, mas nunca poderá dizer que conseguiu ir ao encontro daquilo que a FNE, os seus sindicatos e os professores que representam desejam. O Ministro da Educação falou na questão dos 63 quadros de zona pedagógica, na questão de passarmos de um paradigma de 80% de quadros de escola e 20% de QZPs para 90% de quadros de escola e 10% de QZPs. Falou na questão do novo modelo de vinculação dinâmica, das 8 horas para DACL. Quer dizer, na primeira proposta eram 12. Agora ficam 8, mas a que temos atualmente em vigor são 6. Portanto, não se pode deduzir daqui que haja qualquer tipo de ganho, bem pelo contrário, há um prejuízo. A questão das competências de QZPs dos conselhos de quadro de zona pedagógica, que tiveram outra designação, que eram os conselhos locais de diretores. Não concordamos, jamais poderemos concordar com aquilo que são as competências para este novo quadro, para este novo conselho que o Ministério da Educação pretende criar. Há alguns aspectos que efetivamente podemos considerar positivos. A questão da inclusão no diploma de concursos dos colegas da educação tecnológica com a criação de subgrupos, um ou outro pormenor, mas continua a ser uma listagem enorme de aspectos com os quais nós não concordamos. E
aquilo que mais nos surpreendeu hoje, até porque havia uma grande expectativa em relação àquilo que o Ministro da Educação poderia dizer hoje na reunião, tendo em conta o facto de termos ouvido na última reunião, à saída da última reunião, o Presidente da República dizer que estava convencido que entre o Carnaval e a Páscoa haveria boas novas, havia eventualmente espaço para acordos e de melhorias daquilo que são as reivindicações dos professores. Até ao final da reunião de hoje, estivemos expectantes para tentar perceber se realmente o Ministro da Educação nos ia dizer algo sobre as vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalão, sobre a recuperação do tempo de serviço, sobre as ultrapassagens, sobre a mobilidade por doença, sobre critérios justos e regras novas de aposentação. Tantas e tantas matérias, motivos pelos quais os professores, ao longo dos últimos meses, se têm vindo a manifestar nas ruas, nas escolas, nas redes sociais, que revelam esse grande descontentamento que é verdadeiramente sentido, mas parece, infelizmente, que o Ministério da Educação não percebeu ainda que realmente há um grande descontentamento e um grande desconforto por parte dos professores e que é importante que, para além do diploma de concursos, que verdadeiramente importa a um conjunto de pessoas, porque está associado a este diploma a sua vida pessoal, profissional, familiar, mas há um conjunto enorme de matérias que é muito importante o Ministério da Educação ter disponibilidade para as negociar. No final da reunião de hoje, aquilo que pareceu ser a disponibilidade do Ministro da Educação, em termos de futuras negociações, traduziu-se em meros 3 pontos. Primeiro, encontrar formas de combater a burocracia reinante nas escolas. Segundo, encontrar um mecanismo limitador, ou pelo menos facilitador de acesso ao 5º ou 7º escalão, à semelhança, repescando aquilo que já foi apresentado no passado, que era, mais não era do que prever que professores com doutoramento pudessem ficar isentos de vagas, e um outro aspecto que foi a consideração da possibilidade de analisar, estudar os efeitos diferenciados do congelamento em diferentes fases da carreira, tendo presente questões de progressão, de expectativas, da compatibilidade entre as carreiras especiais e as carreiras gerais da administração pública. Há aqui algo que tem vindo a estar presente sistematicamente nas reuniões, que é a comparação que o Ministério da Educação faz daquilo que é a carreira dos professores que tutela, dos professores e educadores, com a restante administração pública. Pena é que o Ministério da Educação não compare aquilo que é positivo e se limita apenas a comparar aquilo que poderá resultar em prejuízo dos professores. Então, que tenhamos tudo aquilo de bom que outros também têm. E certamente nós vamos continuar a lutar, a FNE, os seus sindicatos, as demais organizações sindicais que neste momento estão em convergência, para que estas reivindicações possam ser alcançadas. Da nossa parte não desistimos e sabemos que vocês também não.